A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que toda a idolatria exercida por esse sistema mundano, né? Toda idolatria, toda adoração a imagens de escultura, toda adoração a partidos políticos, toda adoração à riqueza, ao poder e à glória humana, toda adoração a líderes governamentais, todo coração idólatra e obstinado será humilhada pelo Senhor. Olha o que fala em Jeremias capítulo 50, versículo 2. Anuncie e proclame entre as nações, ergam o sinal e proclamem, não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, a Babilônia foi humilhada, Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus ídolos apavorados. Também em Jeremias capítulo 50, versículo 38, fala assim, 38, uma espada contra as águas da Babilônia, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis ou terríveis. Então, toda idolatria nesse sistema mundano vai ser humilhada, vai cair, vai ser subjugada, vai ser destruída pelo juízo de Deus. Assim também como todos os falsos profetas. Isso fala da religiosidade, dos falsos líderes, dos falsos cristãos que vão se unir à Babilônia, que vão se submeter aos espíritos de anticristo e ao próprio anticristo. Toda essa falsa profecia, todos esses falsos profetas também serão julgados. Olha o que fala aqui em Jeremias capítulo 50, versículo 36. Será levantada uma espada contra os falsos profetas da Babilônia. Eles se tornarão tolos, uma espada contra os seus guerreiros, e eles ficarão apavorados. Mas, enquanto Deus estiver trazendo esse juízo parcial sobre esse sistema mundano até que venha o fim, paralelamente, a genuína igreja do Senhor Jesus estará sendo restaurada e levantada em meio à perseguição, em meio a um genuíno arrependimento, voltando a buscar o Senhor de todo o coração, saindo de toda religiosidade. Olha o que fala em Jeremias 50, versículo 4 a 5. Fala assim: naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel, e hoje Israel é Israel espiritual, é a igreja do Senhor Jesus. E o povo de Judá, e hoje a Judá espiritual, é a igreja que pertence ao leão da tribo de Judá, virão juntos, chorando e buscando o Senhor, ao seu Deus. E perguntarão pelo caminho para Sião, e voltarão o rosto em direção a Sião. Sião fala o quê? Da genuína igreja do Senhor. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente, que nunca mais será esquecida. O Senhor vai estar restaurando a sua igreja em meio ao arrependimento, tirando toda a religiosidade. A igreja, a genuína igreja do Senhor em toda a terra, ela vai se arrepender de toda a religiosidade enganadora que durante muito tempo afastou ela da verdadeira pastagem que vem de Jesus. Olha o que fala em Jeremias capítulo 50, versículo 6 a 7. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores, fala aqui, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. E versículo 7,
todos aqueles que as encontram, as devoram. E os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Aqui está falando que o povo de Deus tem andado, por um bom tempo aí, a gente tem visto isso, como ovelhas perdidas. Porque os seus próprios pastores, que são falsos pastores, pastores religiosos, pastores apegados ao dinheiro, as desencaminharam e fizeram perambular pelos montes, vagueando por montanhas, colinas. E se esqueceram do seu próprio curral, se esqueceram da verdadeira pastagem. Mas aqui diz que o Senhor, o próprio Deus, vai as encontrar, vai restaurar. E Ele vai trazer juízo sobre o sistema babilônico que oprime a igreja. Ainda fala, eles estão sendo oprimidos porque eles mesmos pecaram contra o Senhor. Né? O sistema babilônico vai reconhecer que a igreja ela foi por um tempo oprimida porque ela pecou contra o Senhor e deixou a verdadeira pastagem. Mas o Senhor vai trazer de volta a esperança, o Senhor vai trazer de volta verdadeiras pastagens, o Senhor vai restaurar a sua igreja, o Senhor vai levantar a sua igreja genuína. É o que está dizendo aqui. A igreja, ela será restaurada, a igreja será verdadeiramente alimentada, a igreja será curada e perdoada. É o remanescente do Senhor. Olha o que fala em Jeremias capítulo 50, versículo 19 a 20, diz assim: mas trarei Israel de volta, trarei Israel a sua própria pastagem, e ela pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas não será mais achada. Pelos pecados de Judá, mas nenhum pecado será encontrado, porque eu mesmo perdoarei o remanescente que eu poupar. O Senhor está levantando o seu remanescente, o Senhor está trazendo de volta a verdadeira pastagem, está levando o seu povo a comer a verdadeira comida espiritual. O Senhor está levantando homens e mulheres que estão pregando a verdade. O Senhor está curando a sua igreja, o Senhor está perdoando a sua igreja, o Senhor está levantando o seu remanescente que será arrebatado até a presença do Senhor, a sua genuína igreja, uma igreja perdoada, uma igreja curada, uma igreja que vai estar buscando o coração de Deus, que não vai estar vivendo mais uma religiosidade. E toda a arrogância, toda a crueldade para com a igreja de Cristo, desse sistema mundano, porque nós temos visto outros pastores que são do Senhor, pastores e pastoras que estão mostrando que a igreja ela será perseguida. Em alguns países elas já são, mas por toda a terra o anticristo vem aí, os espíritos de anticristo já estão se mostrando. A igreja vai sofrer restrições, a igreja vai ser perseguida, isso é fato, pela arrogância, pela crueldade desse sistema mundano e desse sistema religioso. Mas toda essa arrogância, toda essa idolatria, toda essa crueldade, toda essa falsa profecia que vai perseguir a igreja será julgada pelo Senhor. Olha o que fala em Jeremias 50, versículo 2, no finalzinho do versículo 2. As imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus ídolos apavorados. Olha que fala em Jeremias 50, versículo 38. Fala assim: uma espada se levantará contra as águas da Babilônia, elas secarão, porque a Babilônia é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis.
né? Há uma grande idolatria nesse sistema babilônico e no sistema religioso, que é a religiosidade. Mas essa idolatria vai ser julgada. Os falsos profetas desse sistema religioso, que é o falso profeta que fala lá em Apocalipse, que vai apoiar o anticristo, também será julgado. Olha que fala em Jeremias 50, versículo 36. Fala assim: uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Olha que fala em Jeremias 50, versículo 10 a 13. Assim, a Babilônia, que é o sistema babilônico hoje, né? Porque nós vemos que a Babilônia, ela foi um império real naquela época, que oprimiu, que levou o povo judeu cativo lá no Antigo Testamento. Mas hoje, a Babilônia não é mais um império natural. Quando nós lemos lá em Apocalipse 18 que a Babilônia vai cair, está falando do sistema mundano, usado pelas trevas, onde já atuam os espíritos de anticristo e onde o anticristo vai atuar. E esse sistema babilônico vai cair. E toda a arrogância, toda a crueldade. Olha o que fala em Jeremias 50, de 10 a 13. Assim a Babilônia, que é o sistema babilônico, será saqueado. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você, Babilônia, esteja alegre e exultante porque está saqueando a minha herança, porque está saqueando o meu povo. Ainda que você seja brincalhão, né, zombe do povo de Deus, como uma novilha solta no pasto e relinche como garanhões, né, como cavalos poderosos, sua mãe se envergonhará profundamente de você. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida, ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida por causa da ira do Senhor Deus. Ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. É o juízo de Deus sobre o sistema babilônico. Deus é um Deus justo, está vendo todas as coisas. Olha o que fala no versículo 15 de Jeremias 50. Soem contra a Babilônia um grito de guerra de todos os lados. A Babilônia se rende, suas torres, que é a arrogância, né, caem, e suas muralhas, toda a sua soberba, né, vão cair, serão derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vingue-se da Babilônia. Façam a ela o que ela fez para com os outros. Toda a crueldade, toda a opressão desse sistema mundano sobre os pobres, sobre as viúvas, sobre os órfãos, sobre as crianças, sobre a mente dos jovens e sobre a igreja, isso tudo será julgado, porque Deus está vendo tudo. Olha o que fala aqui no versículo 17 e 18. Israel, e fala do povo de Deus, é um rebanho disperso, afugentado por leões. Por quê? Porque a Babilônia tem seus líderes que parecem como leão, que rugem como leão, mas o único leão é o leão da tribo de Judá. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, né? A Síria veio contra o povo judeu. Hoje a Síria também aponta para esse sistema mundano. E o último a esmagar os ossos do meu povo foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Hoje nós estamos vendo muitos Nabucodonosores, né? Na Rússia, no Brasil, em Cuba, na China, né? Na Nicarágua. Nós estamos vendo por toda a terra, por toda a América Latina, América Central, por toda a Ásia, por toda a Europa, muitos Nabucodonosores, que são os espíritos de anticristo se levantando para tentar quebrar os ossos da igreja. Mas fala aqui no versículo 18, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu mesmo castigarei o rei da Babilônia, é o anticristo, e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Mas eu trarei Israel de volta. Deus está restaurando o seu povo. Deus está restaurando. Eu trarei Israel de volta para pastar na minha pastagem. Oh, glória a Deus. Olha o que fala aqui no versículo 24 a 28, ainda falando sobre o juízo de Deus
sobre esse sistema babilônico. Diz assim: eu, Deus, preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada porque você se opôs ao Senhor. Você se opôs à palavra de Deus. Você se opôs ao povo de Deus. Você zombou da palavra de Deus. Olha o que fala aqui. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, é soberano. E ele tem trabalho para fazer contra a terra dos babilônios. O Senhor vai vir com seu arsenal santo contra o sistema babilônico. Olha o que continua falando. Venham contra a Babilônia dos confins da terra. Arrombem os seus celeiros, né? Aquilo que eles confiam. Empilhem-na como feixes de cereal. Destruam a Babilônia totalmente e não deixe nenhum remanescente. É o juízo de Deus sobre esse sistema babilônico. Matem todos os seus jovens guerreiros. São aqueles que lutam pela Babilônia, né? São aqueles que apoiam, que ajudam esse sistema babilônico. Deus vai julgar. Que eles desçam para o matadouro. Ai deles, porque chegou o dia e a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou e se vingou do seu templo. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, mas ele também é um justo juízo. Ele vai exercer a sua vingança como justo juiz sobre toda a opressão, sobre toda a crueldade feita por esse sistema babilônico, sobre os espíritos de anticristo e sobre o próprio anticristo. Continua falando no versículo 29. Convoquem os flecheiros contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham o arco, acampem-se ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam para com a Babilônia tudo aquilo que ela fez. Façam com ela tudo aquilo que ela fez. Porque ela desafiou o Senhor Deus, o Santo de Israel. Os seus jovens, aqueles que apoiam o sistema babilônico, cairão nas ruas. E todos os seus guerreiros, né? Os guerrilheiros, né? Os guerrilheiros lá que apoiam o amadurecido, todos esses vão cair. Se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja como eu quem? O Senhor, estou contra você, Babilônia. Arrogante, toda arrogância será julgada. Declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém ajudará o sistema babilônico a se levantar. Eu incendiarei as suas cidades, aquilo que elas confiam, né? Porque a terra e todo o sistema babilônico, juntamente com a terra, será destruída pelo fogo. E o fogo consumirá tudo ao seu redor. Olha o que fala no versículo 35. Eu levantarei, declara o Senhor, uma espada contra os babilônios, contra os que vivem na Babilônia e contra os seus líderes e os seus sábios. Todos os governos, todas as lideranças que se dispõem a serem usadas pelas trevas, que têm crueldade nos seus corações e não querem se arrepender, são os espíritos de anticristo. Eles serão julgados. O próprio Deus se levantará contra eles. Olha o que fala no versículo 45 e 46. Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, que é o sistema babilônico hoje. O que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados e as suas pastagens serão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, toda a terra vai tremer. E o grito deles ressoará entre as nações. Amados, Deus é um Deus justo. E mostra aqui
que haverá muita guerra na terra, haverão muitas batalhas na terra até que venha o fim, haverá muita dor, haverá muita confusão. Olha o que fala em Jeremias capítulo 50, versículo 22, fala assim: haverá ruído de batalha na terra e haverá grande destruição. Mas ao mesmo tempo também fala sobre a justiça. A gente tem ficado perplexo, né, amados? Eu tenho, não sei se você tem, com tanta injustiça sobre a terra e sobre o Brasil. O STF tem sido injusto ao extremo. Tem sido usado pelo poder das trevas. Mas olha o que fala aqui em Jeremias 50, versículo 23. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Toda essa injustiça que a justiça humana tem feito. O martelo humano está como trapo de imundícia. Está cometendo grande injustiça. Está rasgando Constituição. Está cometendo atrocidade. Mas aqui fala que Deus vai trazer juízo sobre o martelo injusto da terra. E Deus irá julgar toda a opressão que esse sistema mundano tem feito sobre o seu povo. Porque Deus é um Deus que defende a sua igreja. Deus é um Deus que ama a sua igreja. Deus é um Deus que sustenta a sua igreja. Ele vai sustentar o seu verdadeiro povo. Olha o que diz em Jeremias 50, versículo 33 a 34. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores estão prendendo o meu povo à força e impedindo eles de irem. São as restrições programadas para virem nesses dias. Contudo, o Redentor de Israel, que é Jesus Cristo, ele é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E ele mesmo defenderá a causa do seu povo. E ele trará descanso à terra, mas trará inquietação àqueles que escolhem viver na Babilônia, àqueles que escolhem viver no sistema mundano. Então, amados, não desespere. Não desespere com a perseguição. Não desespere com as injustiças. Você pode se entristecer. Eu fico triste porque eu sinto o coração de Deus. Mas eu sei que Deus é um justo juiz e Deus está conosco. Ele jamais vai nos deixar e Ele jamais vai nos desamparar. Ele prometeu, Ele é fiel. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Leia Jeremias capítulo 50. Aquilo foi para aquele tempo. Jeremias está escrevendo sobre o cativeiro do povo de Deus na Babilônia. E o juízo de Deus sobre esse cativeiro exercido pela Babilônia, pelo Império Babilônico daquela época, que caiu. Hoje, Babilônia fala do sistema mundano. E hoje, o povo de Deus é a sua genuína igreja, os seus remanescentes. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.